E aí, gente, tudo bom? Continuando o nosso projeto aí de estar falando aí a respeito das perguntas, né? Respondendo as perguntas para vocês. Hoje eu vou falar de uma questão aí, a questão salarial da Cefa do Pará. Por que eu vou falar sobre essa questão? Exatamente respondendo uma pergunta de uma pessoa que está me acompanhando aí. Eu procuro fazer nos meus vídeos ser o mais... falar tudo aquilo que eu sei, né? Mas eu não vou extrapolar aquilo que eu não sei, porque não dá para extrapolar, né? Não dá para me falar uma coisa que eu não conheço. Mas essa questão salarial, gente, eu vou explicar para vocês como que era, né? Porque a pessoa perguntou assim: quem está no interior vai ganhar mais do que quem está na capital? Quem está no trânsito? A dúvida é, dependendo da sua lotação, você vai ter diferença salarial. Respondo de pronto hoje para vocês que não tem diferença salarial, tá? Não tem diferença salarial hoje no estado do Pará. A diferença que vai dar no salário aí, que vocês vão olhar no portal da transparência, tenho certeza que a grande maioria que vai fazer esse concurso já olhou esse portal da transparência e fica lá dando uma olhada nos salários e se sentindo feliz, ou não sei se está se sentindo triste, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que olhe lá no portal da transparência, aquela diferença salarial que tem lá são as questões de ATS, que é o adicional de tempo de serviço. E como que funciona essa questão de ATS? Quem tem tempo de serviço na iniciativa pública, na administração direta, vai averbar esse tempo de serviço para receber adicional de tempo de serviço no estado do Pará. E quanto que é isso? A cada 3 anos, você tem 5% de adicional de tempo de serviço. E limitado a 60%, tá? Você tem 5 a cada 3 anos, limitado a 60%. Então, se você tem tempo de serviço na administração direta, administração pública direta, você vai averbar e vai receber a adicional de tempo de serviço para isso, tá? Por esse tempo aí que você trabalhou na administração direta. Eu averbei 7 anos e meio que eu tinha de IML. Então, isso contribui no meu salário. Então, tem gente lá que não tem esse tempo de serviço, então às vezes está no mesmo cargo que eu e ganha um pouquinho a menos. É essa a diferença, somente essa a diferença. Não tem mais nada de diferença salarial hoje no estado do Pará. Anteriormente, nós tínhamos sim diferença de interiorização. As pessoas que estavam lotadas nos postos fiscais, no trânsito, ganhava um pouco mais no salário e tinha a questão da multa. A multa era individualizada. A multa, você tinha uma participação na multa individualizada e tinha uma participação que ia para rateio de todo mundo. Então era um bloco para todos e uma parte que era só sua. Então quem estava no trânsito, nessa parte que era só sua, nessa participação na multa, o seu salário às vezes variava, né? Tinha mês que você ganhava um pouco mais de multa, um mês você ganhava um pouco menos, né? E então existia essa diferença. Hoje não temos mais. Após essa alteração que nós tivemos aí na produtividade, por força do sindicato, do Sindifício do Estado do Pará, muito forte o Sindifício do Estado do Pará, e por um reconhecimento do secretário de Estado da Fazenda, atual secretário de Estado da Fazenda, que é um cara extremamente inteligente e prestativo com relação, presta muita atenção nessa situação. Ele é um cara também. Esse reconhecimento se deu em função do quê, né? Esse reconhecimento se deu em função do quê? A arrecadação do estado do Pará bate recorde após recorde, tá? Nós estamos aí numa escada de bater recordes um atrás do outro, sempre subindo essa arrecadação. Então, por reconhecimento do atual secretário de Estado da Fazenda e por uma força muito grande do Sindifício do Estado do Pará, né? Pelo Sindifício do Estado do Pará, que é muito forte, muito representativo nacionalmente, tá? É um dos mais fortes nacionalmente. A gente conseguiu aprovar uma produtividade. Hoje, nós não temos mais essa diferenciação de salário interior e pessoal que está no interior e na capital. Por quê? Porque na atual produtividade, você desculpa aí, gente, na atual produtividade, existe um rateio da multa, só que essa multa é um bloco. Vai para todos os servidores. E
existe uma parte do nosso salário que é uma avaliação do chefe imediato. É uma avaliação que vai ser feita. No entanto, isso não foi regulamentado ainda. E, pendente de regulamentação, estamos recebendo um percentual desse valor. Então, todos estão recebendo um percentual desse valor por conta da falta de regulamentação. Provavelmente deve ser regulamentada mais breve possível, mas o que vai acontecer é que na hora que vocês olharem lá no portal da transparência, o salário vai bater, praticamente vários salários vão bater. O que é que vai dar diferença lá no portal da transparência? Vai dar diferença alguém que tem algum empréstimo, gente que tem inscrição no sindicato que desconta lá no contra-cheque, gente que tem plano de saúde que desconta lá, gente que está na ASFEPA, lá na associação, que desconta lá também. Então, isso vai dar diferença salarial. Mas, em praxe, todo mundo ganha praticamente a mesma coisa. O que vai dar diferença são só esses detalhes aí, tá? Salário, quanto é que eu vou ganhar na Cefa do Pará? O que aconteceu com a gente, provavelmente vai acontecer com vocês, eu não posso afirmar essa situação, até porque eu não sei como que vai ser feito o cálculo do salário de vocês, mas eu creio que o que vai acontecer com vocês é a mesma sistemática. Vocês vão ganhar a mesma coisa de quem está na atividade, somente vai dar de diferença a questão do ATS. Ninguém, escutem bem, ninguém que vai entrar nesse concurso vai ganhar menos que 30.000 por mês, tá? 30 mil reais. Ninguém vai ter o salário bruto menor do que 30 mil reais. Por que vai acontecer isso? Porque, na verdade, se você fizer um cálculo lá do salário, você vai chegar nessa base aí em torno de 30 mil. E se continuar a arrecadação crescendo e crescendo e crescendo, quiçá vai bater mais ou menos aí numa base do teto aí em torno de 35 mil, tá? O bruto, salário bruto, tá? O que pode acontecer é que nos 3 primeiros meses, o nosso salário é calculado olhando os 3 primeiros, os meses anteriores, é feito um cálculo em cima dos meses, os meses anteriores. Então, às vezes, os 3 primeiros meses, vocês não vão bater nos 30.000, vocês vão me xingar e brigar comigo aí. Mas não é porque isso aconteceu com a gente quando a gente entrou. A gente teve, no primeiro mês foi ruim, depois melhorou um pouquinho, depois melhorou mais um pouquinho, depois estabilizou. Entrou na mesma regra do pessoal antigo, entramos na mesma sistemática do pessoal que já estava no concurso. Então eu creio que nos 3 primeiros meses vocês podem não ganhar os 30.000, mas posteriormente a isso vão sim bater nos 30.000. Eu vejo, vou entrar numa outra questão aí, que poderia ser gravado um outro vídeo, eu posso gravar um vídeo posteriormente, mas vou falar um negócio para vocês aqui que eu acho super interessante. Eu vejo muita gente discutindo nos grupos, eu estou num grupo aí só para poder dar informação pessoal, discutindo no grupo a questão salarial. Ah, mas eu vou ganhar só isso aí no estado que eu estava falando a respeito do Espírito Santo. Eu vou ganhar só isso no Espírito Santo. Ah, muito ruim. Tarará. Gente, o negócio é o seguinte, fiscal, cargo da carreira de arrecadação, são os cargos que pagam melhor no país. Independentemente do lugar onde você esteja, a arrecadação é o cargo do executivo que vai pagar os melhores salários no país. Às vezes vai revezar entre o fiscal, né, o cargo da arrecadação, o arrecadador, o auditor, o agente, não interessa o nome do cargo, vai alternar com o delegado de polícia civil. Às vezes o delegado ganha um pouquinho a mais, às vezes o fiscal ganha um pouquinho a mais. Mas normalmente você vai ter uma discrepância, o fiscal vai ganhar bem mais que o delegado na maioria dos estados. Alguns estados, o delegado ganha um pouquinho a mais, alguns estados, na maioria vão estar bem parelhados, na maioria vão estar bem próximos, tá? Bem próximos. Na grande maioria dos estados, o fiscal vai ganhar um pouquinho a mais que o delegado. É o cargo do executivo, tá? Do executivo vai ser o cargo que mais ganha bem no Brasil, são os cargos de fiscalização, o cargo de arrecadação, seja federal, estadual ou municipal, tá? Independentemente do lugar onde você esteja.
O cargo de fiscalização, de arrecadador, de arrecadador, de auditor, é o cargo que paga melhor no executivo. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo as pessoas reclamando aí do estado do Espírito Santo. Gente, a questão salarial é o seguinte: no cargo de fiscal, em qualquer lugar do Brasil, seu salário variar de 15 mil brutos até em torno de 35 mil brutos, né? Nós temos alguns estados despontando aí, que é o estado de Santa Catarina, que paga um salário muito bom e tem uma indenizatória, parece de 4 mil, se não me engano. Então dá um salário líquido lá para quem não tem nada de empréstimo, 28 mil mais ou menos inicial, de 26 a 28 mais ou menos. Então assim, o que vocês têm que pensar, gente, é o seguinte: o que vocês têm que ter na cabeça de vocês é assim, ó, não se preocupem com a questão salarial. Façam os concursos. Procure um lugar onde você goste, onde seu coração se sinta feliz. Por que é importante isso? Porque do que adianta você ir morar num lugar onde você odeia, tá? Onde você odeia e ganhar 30 mil reais. Às vezes é melhor você ganhar 15 num lugar que você ama. Não preocupa com essa questão salarial. Faça o concurso, igual o Espírito Santo. Eu gosto muito, já fiz prova lá 2 ou 3 vezes, se não me engano. Depois eu vou lembrar. E aí, faça o concurso. Se você falar assim, não gosto dessa cidade, continue estudando, que você está no alto nível. Passou, gente, você já está no alto nível. Continue estudando, que você vai passar em outro. Entendeu? Então, faça o concurso. É importante que você faça o concurso, tá? E aí, o que acontece? Nós temos aí esse caso do Espírito Santo, que o salário às vezes está um pouco defasado. Nós temos a questão do Acre, às vezes está um pouco defasado. Mas isso, gente, é esporádico. Às vezes está um pouco baixo. Aí vem um governador e vê isso. E a categoria, você pode ter certeza absoluta que a categoria está lutando lá. O sindicato está lutando, eles estão lutando para ter aumento. Na hora que tiver um aumento, é assim, gente, é sazonal. Às vezes está ruim, aí passa um tempo, melhora e tal. Claro que o estado do Pará hoje nós estamos muito bem, mas tudo isso em função de um trabalho que é desenvolvido pelo sindicato. Não é de 4 anos, 5 anos, 7 anos do tempo que a gente está para cá, não. É 20 anos, 30 anos eles trabalhando para poder melhorar esse salário. Aí você ganha um pouquinho aqui, vai, sabe? São pequenas coisas que vão mudando o salário. E são pequenas coisas que você vai perdendo no salário também. Às vezes no Espírito Santo não teve essa força, perdeu-se alguma coisa no passado. Mas isso pode mudar do dia para a noite. É como na Receita Federal. A Receita Federal está com um salário um pouco defasado, eu entendo assim. Eu acho que eles deviam ganhar um pouco mais, tá? Bem tranquilo com relação a esse posicionamento que eu tenho. Porque houve uma equiparação, e o salário deles hoje no Executivo Federal é tudo equiparado. O auditor da Receita, o perito da Polícia Federal, os cargos staffs aí, que são os auditores dos tribunais, todo mundo com aquela mesma base ali salarial, em torno de 22 mil por aí, por mês. Né? Então, o que aconteceu? O que acontece? Não preocupe, lá tá ganhando mal. Não fica pensando nisso. Não fica pensando nisso, que às vezes isso te desmotiva de estar fazendo a prova. Eu acho que você tem que fazer as provas sim, continuar firme, fazendo as provas. Não preocupa com isso, porque isso às vezes é uma questão temporária que vai passar. E se você achar que não é uma questão temporária, continue estudando. Pega aquele salário ali de 15 mil, que é ótimo para estudar, tá, gente? Eu ganhava uma mixaria quando eu estava estudando. Eu queria muito um salário desse de 15 mil para continuar estudando. Então, para desistir, falar assim, opa, eu vou ficar com esses 15 aqui, tá bom demais. Né? Morar na beira da praia, igual lá no Espírito Santo, que é uma cidade excelente. Não sei como é que é o custo de vida lá, não sei explicar direitinho, mas é uma cidade excelente para se morar. Morar lá em frente à praia lá e ganhar os 15 mil. Mas façam as provas, parem de sofrer com isso. Eu vejo as pessoas sofrendo. Mas tá ganhando pouco, né? Cara, não sofre com isso. Não sofra com isso. Ademais, ainda tem uma questão ainda que eu tenho que falar aqui. Lá no Pará, o salário é aquele que tá lá no portal da transparência, tá? Vocês não vão ganhar mais nada do que além disso. É isso, pronto, acabou. E alguns estados colocam uma coisa lá no portal da transparência
E na hora de pagar, às vezes tem uma verba indenizatória que não está colocada no portal de transparência. Já ouvi, não sei, ninguém nunca me confirmou isso, mas já ouvi várias pessoas falarem isso, tá? Não sei se Alagoas está assim, já ouvi falar do Amazonas, que tem gratificação que não está colocada lá, e tem alguns estados que dão essa gratificação. Do Rio de Janeiro, parece que no final do ano tem uma gratificação que me parece que não é colocado no portal da transparência, e parece que é verba indenizatória, então não tem incidência de tributos em cima. Certinho, gente? Só queria dizer para vocês que eu tenho certeza que esse vídeo aí vai ser um dos mais vistos, porque a questão salarial é uma questão que toca muita gente, e não preocupem muito com essa questão salarial, não. No longo prazo isso se ajusta. No longo prazo você tem que procurar um lugar onde seu coração fique feliz, tá? Falo pra vocês de coração, procurem um lugar onde vocês se sintam felizes. E aí se passou no Pará, não tô legal aqui, ou para de falar mal, vai lá, faz seu trabalho, independente do lugar onde você passar, não é no Pará não, tá? Qualquer lugar. Vai lá, faça seu trabalho da melhor maneira possível, continue estudando. Pega firme aí, continue estudando que você passa em outro. Não fica triste aí, não fica sofrendo não. Eu conheço gente aí, eu sei de uma história aí de um cara que passou ele era do Rio de Janeiro, passou em Santa Catarina, morava de frente à praia, tava com depressão. Então, não vai achando que vou morar em Santa Catarina, em frente à praia, em Blumenau, não sei o que isso vai te fazer feliz, não. Não pensa isso não. Pode ser que você se sinta assim feliz porque você está morando lá, mas tem gente que a felicidade está em outras coisas. A felicidade às vezes está em ficar perto da família. A felicidade está em outros detalhes aí da vida aí, que são importantes, tá? Um abraço para todo mundo, continue firme nos estudos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí, hein? Um abraço, gente. Fiquem com Deus.